E agora aí a função tangente. Então, para construir também o gráfico, estabelecer o domínio, a imagem e o período dessa função. Então, vou começar com o período dessa função. Então, deixa eu botar aqui, ó. Período. O período normal para seno, olha só, deixa eu fazer um rascunho aqui, ó. Para as funções do tipo f de x igual seno de x, g de x igual cosseno de x, o período normal para essas funções é de 2π, ou seja, uma volta. Para a tangente existe uma diferença. O período da tangente de x, da função tangente de x, o período é igual a π. Então, se para seno e cosseno, para eu encontrar o período, eu fazia para seno e cosseno período igual 2π sobre c, para tangente eu vou fazer simplesmente o que? π sobre c. Então, o período para tangente, período igual π divididos por c. E o que é o c? Aí tu olha aqui, ó. O c é aquele parâmetro que multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui é o 2. Logo, o c é igual a 2. Então, significa que eu tenho aí π, período, igual a π sobre 2. Então, esse é o período. Período igual a π sobre 2, ou seja, a cada 90 graus eu tenho uma parte completa aí, né, da tangente. Ok. Que outra grandeza ele pede? Ele pede a imagem da função. Imagem da função. Bom, aqui também tem uma diferença em relação a seno e cosseno. Para a função seno e cosseno, aqui, ó, a imagem ela é igual ao intervalo que vai de -1 até 1 para as funções normais. Na tangente, a imagem da função ela é de menos infinito até mais infinito. De menos infinito até mais infinito. Isso aí tu vai observar quando o gráfico estiver exposto, né? Quando a gente plotar o gráfico aí, tu vai ter essa noção melhor aí por que a imagem vai de menos infinito até mais infinito. Ou seja, a imagem é composta por todos os números, todos os valores reais. Então, já fiz o período, já estabeleci a imagem e vou agora para o domínio. Vamos fazer o domínio. O domínio da função tangente ela é mais complicada, né? No seno e no cosseno, olha só, aproveitando aqui, ó, no seno e no cosseno, o que é o domínio da função? O domínio da função são todos os reais. Mas na função tangente não. Por quê? Porque tem valores para os quais a tangente não existe. Né? Tipo 90 graus, por exemplo. Não existe tangente de 90 graus. Não existe tangente de 270 graus. E assim sucessivamente. Então eu tenho que, de certa maneira, excluir, né, restringir esse domínio. Então como que eu faço a restrição? Bom, eu tenho que pensar que esse argumento aqui, ó, da tangente, esse 2x, não pode ser o quê? Não pode ser 90, ou seja, não pode ser π sobre 2, e nem valores com soma de múltiplos desse π sobre 2. Então, eu vou pensar assim, ó, vamos por partes. Eu pego ali aquele argumento, 2x, e digo, esse 2x ele tem que ser diferente de 90 graus, ou em radianos, π sobre 2. Então, significa que x tem que ser diferente
de π sobre 2. 2 está multiplicando, passa dividindo. Isso é o mesmo que, fica então x diferente de π sobre 2, que multiplica o inverso à segunda. E aí eu concluo que o x tem que ser diferente de π sobre 4. E a partir disso eu posso escrever o domínio. Então, o domínio dessa função tangente será o quê? Será os valores pertencentes ao conjunto dos números reais, desde que esses x sejam diferentes de π sobre 4, que é o 45 graus. Então, tem que ser diferente de π sobre 4, mais um certo número k inteiro vezes π sobre 2. E de onde é que vem esse 2 aqui? Daqui, né? Ó, daqui ou daqui, ó. Certo? Então, eu tenho mais kπ sobre 2, onde o k pertence ao conjunto dos inteiros, ou seja, o k é um valor inteiro. E aqui faz sentido te explicar isso, olha só. O x tem que ser diferente de π sobre 4. O que é o π sobre 4? 180 graus sobre 4. Então isso aqui, ó, é o 45 graus. E olha como faz sentido. Porque se eu faço 2 vezes 45 graus aqui, ó, isso dá 90 graus. E aí realmente não existe tangente de 90 graus. Então aí eu estou restringindo, ou estou retirando esses valores inválidos do conjunto domínio, que são aqueles valores que tornam esse argumento igual a 90, ou igual a 270, ou igual a múltiplos, né, de 90. Então, tá aí também a escrita do domínio. E aí está faltando o gráfico. Esse gráfico, ele é chatinho de fazer. Tá? Então, eu tenho que observar que tipo de modificações eu tenho no gráfico e depois transferir essas modificações para o gráfico. O interessante de fazer esse gráfico seria fazê-lo em etapas, né? Fazer primeiro uma modificação e depois a outra. Eu vou tentar fazer o gráfico aqui com as duas modificações no mesmo. Tá? Então, vamos ver assim, ó, primeiro que modificações são essas. Deixa eu estabelecer aqui, para não ocupar mais espaço aí que eu já ocupei. A minha intenção era fazer o gráfico em duas etapas, mas pelo espaço que eu já ocupei não vai ser possível. Então, fazendo uma etapa única. Então, assim, ó, o que esse gráfico terá de alteração? Primeiro, esse 2 aqui, ó, o que ele é? Esse 2, ele é o que multiplica o x. Então, ele é o c. O que ele faz, esse c? Altera o período. Está aqui o c. Ó. Ele altera o período, ele encurta para π sobre 2. Então, essa função ela vai ficar mais apertada, né? Então, ela vai encolher. Vou botar assim, ó. Ela vai encolher na horizontal. Ela vai ficar mais curta, né? Em vez dela terminar em π, ela vai terminar em π sobre 2. Ela vai terminar mais rápido, vamos dizer assim. E outra coisa que vai acontecer é a presença desse menos na frente do x aqui, que nada mais é do que b igual a menos 1. Ó. O b multiplica a função. Nesse caso aqui a função é tangente. Eu tenho menos vezes tangente, ou seja, eu tenho menos 1. Então é como se o b aqui, nessa função, ó, fosse b igual a menos 1. E o que acontece ter um b negativo? E aí não importa se é menos 1, se é menos 2, se é menos 5. O negativo na frente da função, ou seja, um b negativo, faz com que a função tenha sua concavidade trocada em toda a sua extensão. E isso, eu estou falando, serve para seno também,
para cosseno também e agora nesse exercício de tangente. Então as concavidades serão todas invertidas pela presença desse negativo na frente da tangente. Então eu tenho que encolher na horizontal e tenho que fazer o que também? Eu tenho que trocar a concavidade, né? Então tem que mudar, trocar, inverter a concavidade. Eu vou te mostrar isso no gráfico, tá? Então tem que fazer essas duas alterações para o gráfico ficar correto. Modificações em cima do quê? Modificações em cima da função tangente normal. Então eu vou construir aqui o gráfico da função tangente normal, né? Foi o mesmo critério que eu usei nos outros exercícios. Eu faço a função normal, seno de x, ou cosseno de x, ou tangente de x, e depois em cima desse normal eu posiciono o gráfico novo, ou o gráfico da função do exercício, utilizando as modificações decorrentes dos parâmetros que aparecem. Nesse caso aparece o parâmetro B e C. O parâmetro B faz esta função ter a sua concavidade invertida pelo sinal negativo. E o parâmetro C aqui faz uma mudança no período, encurtando esse período, deixando a função, vamos dizer assim, mais rápida. Então primeiro eu vou fazer a função tangente normal. E aí eu vou fazer ela em preto. Então vou usar aqui 2, 4 para... Vou fazer ela mais comprida aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Aí. Então aqui vai estar o x. Vou usar toda a extensão da figura. E aqui é o y, que é a tangente. Ok. E aí eu vou colocar essa marcação aqui para π sobre 2, que seria o equivalente a 90 graus. Muitas vezes tu vê o gráfico construído em graus aqui, tá? Aí coloca assim, ó, 90 graus, aqui 180 graus, 270 graus, 300. Fica mais fácil para fazer o gráfico, mas não fica tão correto, tá? Não é legal colocar esse eixo aqui horizontal x com valores em graus, né? Por quê? Porque os valores em graus não são números reais, isso aqui é uma reta real. O eixo x é uma reta real. E 360 graus, por exemplo, não é um número real, é uma medida, né? É 360 graus, não é 360. Já quando eu coloco em radianos, o número em radianos é um número real, né? Então eu posso representar nessa reta real aí. Então por isso que é mais adequado representar isso em radianos, em π radianos. Não que seja proibido assim terminantemente colocar em graus. Para o entendimento, né, em graus fica mais tranquilo. Então é como se tivesse uma licença poética da matemática para representar em graus aqui, para que o aluno tenha um entendimento facilitado, didaticamente fica melhor para o aluno. Mas o mais correto é colocar em radianos, é o que eu estou fazendo. Então aqui π sobre 2, aqui 1π radiano inteiro, aqui 3π sobre 2, que equivaleria ao 270 graus, e aqui uma volta completa, 2π. Certo? E eu lembro que eu estou fazendo a tangente normal. Nessa linha aqui de π sobre 2, que equivale a 90 graus, eu vou fazer um pontilhado aqui, porque esse pontilhado está representando uma reta vertical chamada de assíntota. Tá? Então aqui eu tenho uma assíntota nesse π sobre 2, e eu tenho uma outra assíntota aqui, ó, no 3π sobre 2, que equivale a 270 graus. O que é uma assíntota? A assíntota é uma reta onde a função tem uma tendência a se aproximar desta reta, embora nunca toque.
Por que eu sei que é o π sobre 2 e é o 3π sobre 2 as assíntotas? Porque aqui o π sobre 2 equivale a 90 graus e aqui 270 graus. E eu sei que em 90 graus e em 270 graus não ocorre tangente. Eu estou fazendo o gráfico aqui da função tangente de x normal. Eu não estou fazendo o exercício ainda. Eu só estou alinhavando, estou fazendo a função f de x igual a tangente de x. Então, tangente de x não existe para 90 e nem para 3π sobre 2. Então, no 90 e no 270 não ocorre tangente e funciona como uma assíntota. E aí, ok. Aí o gráfico fica assim, ó. Tangente 0 é 0, e aí vai se aproximando do 90 graus aqui, à medida que vai se aproximando do 90 graus, a tangente vai crescendo, crescendo, de forma que quanto mais perto do 90 graus vai crescendo com uma maior intensidade, né? Vai ficar uma curva mais ou menos assim. Quando chega no 90 graus, não tem tangente. E aí ela troca e vai lá para o menos infinito. Assim que passa 90 graus, ela está negativa lá no menos infinito. E aí vai fazer esse tipo de subida aqui. Quando chega no π, que é os 180 graus, chega no π, que é os 180 graus, a tangente é 0, e aí depois começa a crescer de novo, indo em direção ao terceiro quadrante, e vai fazer esse tipo, e aí se aproximando cada vez mais dos 270, sem nunca tocar, vem menos infinito, e aí isso vai se repetindo. Aqui, 2π, e isso aqui segue, né? Vou até fazer linha cheia aqui, ó. Tá? E aqui eu já aproveitar, eu fiz aqui 8, vamos ver se eu tenho espaço suficiente. 2, 4, 6, 8. Vou ter aqui, ó. Aqui eu tenho uma assíntota também na parte negativa, que seria o menos 90 graus. Ou menos π sobre 2. E aí isso faz assim, ó. Tá? Então o que tu está vendo aí do gráfico, que inclusive ficou bem, tá bacaninha até. Isso aí é a função tangente de x. Aí eu vou fazer as modificações. A primeira modificação que eu vou fazer é encolher na horizontal. Ou vou inverter primeiro com cavidade. Bom, tanto faz. Eu acho que eu vou encolher. Depois eu mudo com cavidade. Então o que é encolher? Bom, a função, ela tem período de função tangente de x tem período de 180 graus. Então, nota que aqui, ó, na linha do 180 graus, na linha do π, ela se completa, ó. Eu tenho essa curva aqui e essa aqui, ó. Tu vê que depois de 180 se repete, ó, porque essa linha aqui, ela equivale a essa aqui, ó. Assim como esta linha aqui equivale, essa linha aqui equivale a essa aqui, ó. Então a função começa a repetir, por isso que o período é só de 180 graus, porque a partir de 180 graus ela começa a se repetir. Deixa eu limpar isso aqui. Ok. Bom, como o período se reduziu a π sobre 2, então em vez de eu ir até o π para ela acontecer, ela vai até metade, vai até π sobre 2. Então até esse aqui, ó, ela tem que acontecer toda. Então como que eu faço isso? Bom, então eu vou dividir aqui no meio, que seria o π sobre 4. Agora tem que ter atenção aqui, ó, muita atenção. Isso aqui então é metade, é π sobre 4. Aqui eu tenho 2, 4, tudo a metade aqui, 2, 4, 2, 4. Então isso aqui é π sobre 4. Aqui seria 3π sobre 4. Aqui é 5π sobre 4. E aqui 3, 5, aqui 7. 7π sobre 4. Claro, né? Porque aqui seria o quê? 8π sobre 4. Ó. 8π sobre 4, que é 2π, né? Então, faz sentido. Tá.
Então agora essa linha π sobre 4 aqui é que vai ser a tal da assíntota. Então vou fazer o gráfico agora numa cor bem xarope, que é a verde, porque ainda não é a resposta. Mas a curva vem assim agora. Ó. Então ela vai, se uma curva vai passar no zero, e vai fazer isso aqui, ó. A função vai ter com assíntota aqui, ó. Então ela vai ser mais curta, olha só. Aqui. E daí ela vem por aqui, ó. Faz isso. E aí eu preciso da outra assíntota aqui, ó. A assíntota aqui é mais curta, ó. No 3π sobre 4. E aí ela vai fazer isso aqui, ó. E aí vem aqui de novo. Eu preciso da outra assíntota lá aqui, ó. Porque ela vai fazer esse movimento aqui. Vou fazer só mais uma vez, ó. Aqui. E vai fazer isso aqui, ó. Tá? E assim sucessivamente. Certo? E aqui eu já posso, então, também dar uma encolhida aqui na metade, ó. Que seria o menos 45, né? E aí ela vem pra cá, ó. Tá aí, essa verde aí, deixa eu colocar pra tu não te perder, que esse gráfico aqui é muito chato de fazer. Então, a função preta, ela é essa aqui, ó. Vou usar a letra M. M de x é a função normal, tangente de x. Depois o que eu fiz em verde, eu encurtei, mas não usei o negativo ainda. Então o que está em verde é a função que eu vou chamar de n, n de x. Essa função n, ela é igual tangente de 2x. Eu só mexi no período, usando esse 2 aqui, ó. Eu só encolhi a função. Mas ainda não é a resposta. Por quê? Porque eu ainda não levei em conta esse negativo. Então agora eu vou fazer a função em vermelho, que é a resposta. E a função em vermelho, o que está faltando? Isso aqui eu já fiz, já encolhi a raiz, já encolhi na horizontal. Eu vou agora mudar a concavidade. Então eu pego essa verde e inverto a concavidade. Eu inverto em relação ao x. É como se fosse feito um giro aqui, ó. Consegue entender isso? Então eu vou rodar. Então essa perna aqui, ó, esta aqui, ó, ela tem que vir aqui para cima, certo? Vai fazer isso aqui, ó. Então é isso que eu vou fazer, como se fosse um espelho. Essa parte de baixo vai espelhar lá para cima. Então fica assim, ó. E essa parte de cima aqui, ó, vai espelhar para baixo, que vai ser a sequência aqui, ó. Então eu já tenho um pedaço da resposta. Aí de novo, ó, essa parte verde, esquece a parte preta, tá? Tu vai pegar só a parte verde e vai espelhar. Que é essa função aqui, ó. Tu vai pegar essa função aqui que está em verde e vai espelhar. Espelhar por quê? Porque tu tem o menos 1 aqui na frente. Então vai pegar essa parte aqui, ó, vai espelhar, vai ficar assim, ó. Ó. Aí vem. E eu já espelhei a parte de cima, tá vendo, ó? Essa parte aqui, ó, é essa aqui, ó, que eu espelhei de cima para baixo, né? Vai simetrizando as partes do gráfico em relação ao eixo X. É muito chato isso aqui. Falta o que agora? Falta essa parte aqui, olha só. Falta isso aqui, ó. Como que eu vou refletir isso? Eu vou lá para cima, ó. Vê se não é isso aqui, ó. Consegue ver, ó? Ó, é isso aqui. Então eu vou fazer isso, ó. E aí já aproveito aqui e simetrizo a parte de cima para baixo, ó. Reflito a parte de cima para baixo. Isso aí segue, né? Isso aí segue indefinidamente, né? E aí
essa parte que está aqui em vermelho é a função. Aí tu vê que por método recursivo, eu posso verificar que isso vai acontecer assim, ó. Vai vir para cá, vai vir aqui, né? Aqui está a linha da assíntota aqui, e assim sucessivamente. Então aí em vermelho eu consegui então a função f de x. A função f de x que está em vermelho representa realmente menos tangente de 2x, ok? Então tá aí o gráfico. Não é uma coisa muito simples, né? E aí a gente tem que abordar a parte teórica junto já com a resolução do exercício. Às vezes é complicado, mas de qualquer forma tá aí a resolução. Se tu ficar com alguma dúvida nesse exercício aí, quiser tirar uma dúvida, meu e-mail tá no vídeo aí, eu te atendo com o maior prazer. Tu é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.